Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na Band+. E sempre, né, gente, naquele espectro do humano como protagon, do grego, aquele que não esmorece diante das adversidades, do lutador principal, sendo protagonista da vida, do tempo e das coisas. E como sempre, um convidado, uma convidada especial e um ser humano incrível que eu tô aqui, ó, com ela, Márcia Monteiro. Que alegria recebê-la aqui. O prazer é todo meu, uma honra. Muito obrigada pelo convite, Fernando. Prazer, a gente vem ensaiando isso de algum tempo, né? Sim. Tem que dar certo uma hora, porque a Márcia, gente, ela é mentora na área de comportamento humano, desenvolvimento humano, ela também é empresária, ela faz um monte de coisas, vocês vão saber aqui. Como é que você acha tempo pra tudo isso, Márcia? Várias frentes, né? Eu brinco muito sobre equilibrar os 8 pratinhos, né? Às vezes 6. Sim. Mas faz É um malabarismo. Sim, mas faz E ainda que cuida bem, né, da saúde. Cuida. Eu vejo você, às vezes, lá com as suas postagens malhando, eu já canso só de ver, viu? Mas é sensacional. A nossa pauta hoje é especial, oportuna para o tempo presente. Nunca foi tão importante revisitar o humano em nós, de falar sobre os nossos potenciais, falar sobre os nossos talentos, dons, habilidades, no mundo que muitas vezes tem tanta gritaria, né, Márcia? É tanta gritaria, e a gente às vezes se perde nisso, inclusive se perde até nos nossos silêncios, porque é tanta gritaria do lado de fora que queremos nos silenciar. E o humano, quando entra nesse abismo, tem uma socióloga que eu adoro, chamada Elizabeth Neumann, que ela escreveu a teoria que é um ciclo, né? Chama espiral do silêncio. A gente vai se limitando a não acreditar, não ter mais esperança, essa desesperança coletiva. Essa frase, o ser humano não tem mais jeito. Parece estranho isso, né? Parece que não é um humano que está falando isso, parece que é um que nasceu em Marte. E o humano nunca foi tão providencial a gente resgatar esses critérios de origem do humano. Sim. E você faz isso bem, né? Na verdade, assim, eu tento, né, Fernanda? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que estar disposta realmente a entender que, às vezes, não é tudo que a gente sabe. E muito que a gente procura fora, muitas vezes está dentro. Sim, perfeito. Normalmente, a maioria dos casos está dentro. O que eu falo muito, eu tenho um método que se chama método Sirius. Eu ia falar! Eu ia falar sobre isso, sim. O porquê Sirius, né? Sim. Porque acredito muito nessa estrela que realmente todo mundo tem e que realmente faz brilhar, mas num sentido... Muitas pessoas falam, mas isso é muito ilusão, muito utópico. Não, é real. É o que realmente você tem de essência. Por que você não traz a sua essência para o mundo? Por que não está fora? Muita gente procura realmente em diversas áreas da vida. E, na verdade, não, está tudo dentro. O que eu costumo dizer? Às vezes, precisa desconstruir algo para encontrar... Renunciar. É verdade. Por que você não está realmente sendo pleno e abundante em todas as áreas da sua vida? Seja ela financeira, seja relacionamento, seja na sociedade, conexão com pessoas. O que está atrapalhando você realmente alcançar seus propósitos? E quando a gente fala de propósito, o pessoal fala assim, propósito é um ideal, um sonho. Não, o propósito é sua vocação, é você fazer o que você veio disposto e o que você tem amor por fazer. Sim, perfeito. E que coisa melhor do que isso? E muitas vezes, isso como você falou, né? Não está do lado de fora, né? A gente fica tão, de repente, há um fascínio, e é um fascínio societal, por modelos que muitas vezes carregados de uma falsa ilusão de sucesso. Eu, às vezes, né, isso falo até com uma certa moderação, Márcia, mas assim, eu vejo às vezes esses espectros de sucesso, aquela foto do jovem bem-sucedido, aquela foto emblemática, assim, na revista, meu primeiro 1 bilhão, numa falsa ideia de que aquilo é sucesso. Porque sempre se aprisiona muito a condição do ter para se dizer que é alguma coisa. Como se o ter fosse preponderante, né, para definir o que somos. Tem almas pobres, almas que não são muito gentis, que acabam determinando isso para suas vidas. O cargo que tem, a grana que tem, o carrão que tem, a roupa de grife que tem. E ele acaba achando tanto que isso é verdade e acaba determinando quem são seus iguais à volta. E as pessoas têm um fascínio por isso. E, na verdade, não é sobre isso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando de propósito, não numa concepção de autoajuda. Não. E não tem problema se fosse, porque eu também preciso de ajuda. Outro dia uma leitora falou assim pra
mim, Fernando, eu li um livro seu, você é filósofo, mas você escreveu, aquele livro é de autoajuda? Eu falei, te ajudou? Eu falei, muito, então é. Resolveu. Não tem nenhum Então foi problema, né? ótimo, Mas sim. não é sobre isso. Eu tô dizendo o seguinte, a gente tá resgatando aqui, vamos começar a nossa prosa, para falar dos aspectos importantes que as pessoas acabaram esquecendo. Essência. É sim, Sim. essência. E é forma isso, né? Na verdade, eu falo muito com a questão da essência, com a questão do pertencimento. Ah, eu adoro essa palavra. Pertencimento. Posso fazer um Gosto. merchan? Vamos fazer um merchan. Ótimo. Eu tenho um livro chamado A Arte de Pertencer, Olha, mas é uma crítica. É uma provocação filosófica. interessante. Porque o pertencimento, ele virou uma arte. Mas uma arte no sentido que você vai falar agora. Sim. Porque é esse pertencimento Sim. porque como eu te acompanho, eu sei do que você vai falar Sim. e as pessoas vão te ouvir agora aqui. Bacana. Mas esse pertencimento no sentido de viver no meio e não viver do meio. Sim. Sim. E não pertencimento pautado na ordem econômica. Exatamente. Que define quem tem o que eu tenho é meu igual. Quem não tem o que eu tenho é meu desigual. Sim. Não, na verdade, o pertencimento eu vejo muito mais como uma manifestação realmente do ser. Eu brinco muito, tem uma teoria que eu falo com as pessoas em mentoria, talvez uma analogia Sim. para a pessoa entender. Sabe aquele filme Os Embalos de Sábado à Noite? Lógico. Onde Eu sou não jovem, é da mas sua eu lembro. época. Eu sou jovem, Mas você pode mas eu procurar lembro. na internet. Onde o John Travolta, ele vai escorregando numa cena bem icônica. Sim. Tem os quadradinhos de Clássica dança, essa cena, clássica, sim. né? E nos quadradinhos, não sei se você lembra, a hora que ele pisa, acende. Então, quando você realmente pisa nesse lugar que é seu, de pertencimento, que não é melhor ou pior do que o quadrado do vizinho ou de outras pessoas, que realmente isso acontece. E a mágica acontece por quê? Porque você está na sua expressão máxima do seu ser. Sim, perfeito. Com a sua essência, Sim. pertencimento, manifestação. Também gosto muito dessa palavra. Nossa, maravilhoso isso. Então, na verdade, não precisa ser muito diferente do que você é. O que as pessoas não Você entendem. falando isso, eu fiquei aqui, uma viagem filosófica, né? Bom. Como é boa essas prosas, né? Sim. Logo no domingo de manhã, ó, para acordar o Sim. espírito, né? Mas eu lembro que uma das minhas peregrinações, vou dizer assim, porque eu fiz 14 missões sociais, Bacana. humanitárias, desde a África, eu fiz Timor-Leste, em países muito pobres, com profundas vulnerabilidades, né? Não é isso que muitas vezes as pessoas falam aqui. Não é essa fome que tem muita gente, que não é o meu caso, não é o seu e não é do nosso telespectador, que são pessoas que têm atenção para a vida. Mas tem muita gente, laureada pela essa zona de conforto, acha que fome é o intervalo de uma refeição e outra. E não é sobre isso. Não. Mas eu lembro que tem um Soba, que é um chefe de tribal, que falou assim para mim, falou, Fernando, sabe para nós, eu falava de pertencimento para eles, e foi muito de acordo com o que você está dizendo. Bacana. O pertencimento para nós aqui é tão de essência, Fernando, que vira uma causa. É a capacidade de renunciar à zona de conforto em função de quem precisa da gente. Sim. É bonito isso, É né? muito bonito, Porque não é um sim. pertencimento só do mundo das Não. coisas, mas é se pertencer dentro de uma dimensão mais, talvez mais plena, mais atitudinal, né, Márcia? Sim. Na verdade, eu entendo muito que quando realmente tem esse pertencimento, onde acontece a manifestação Sim. do seu ser, realmente Sim. da sua essência. Fala-se muito de essência, mas as pessoas às vezes não entendem. Uhum. Acha que essência é uma coisa que é puro, que não, na verdade, temos as imperfeições, Sim. temos as vulnerabilidades. E na verdade não tem nada de errado nisso, desde que você assuma a sua manifestação assim e abrace as suas Lógico. imperfeições. Lógico. Fazem parte do seu ser. E acontece uma coisa muito interessante quando você realmente está no quadrado, na parte que ilumina. Não é ilumina que eu digo de uma iluminação, de algo divino. Não, é algo muito mais real e concreto que as pessoas não entendem. É só a manifestação, o pertencimento de você com o seu ser. A hora que você entende isso, que tem esse insight... Tudo muda, né? Então vamos deixar uma Muda. expectativa. Sim. Pra gente deixar aqui, para as pessoas não saírem, Sim. né? Aqui ficarem antenados aqui Sim. com a gente nessa prosa boa, Com oportuna. certeza. Pessoal, não saiam daí, a gente vai para um intervalo rápido nessa conversa importante e oportuna com Márcia Monteiro, ela que ela faz mentoria na área de comportamento humano, desenvolvimento, Humana Ideia, humano fazendo a diferença. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia com Fernando Moraes.
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na Band+, gente. Para quem está acompanhando, quem chegou agora, nós estamos aqui com ela, Márcia Monteiro, ela que é mentora na área de comportamento e desenvolvimento humano, também é empresária de uma área que eu adoro, que é café. Ó, você tem que voltar aqui para a gente falar só sobre café. Eu acho ótimo. É, porque o café tem uma injustiça com ele. É sempre retratado dentro de um processo econômico. Nós temos que resgatar a história do café no processo cultural, antropológico, societal. Filosófico. Então, fica filosófico. Fica o convite. Muito obrigada. Tá bom? Pra gente fazer um café filosófico aqui, Gostei. uma ideia. Mas, Márcia, no primeiro bloco, você falava sobre essa questão de essência, pertença. Essa coisa do pertencimento, né? Quando a gente fala de essência, você até fez uma ponderação que é muito comum. As pessoas sempre acham que é algo assim puritano, algo meio que até beira uma certa divindade, e não é sobre isso, né? Como nós falamos de essência, pelo menos o meu entendimento é muito parecido com o seu, porque eu acompanho o seu trabalho, como já disse, né? É você se compreender na sua existência, dando potência à sua existência, mas dentro daquele processo de que eu não vivo sozinho. Sim. Né? Eu vivo com os outros. Sim. E nunca foi tão importante de a gente, oportunamente, né, revisitar esses conceitos de pertença. Porque numa sociedade onde existe a frase ainda, você sabe com quem você está falando? Já ouviu alguém falar isso? Sim. Se essa frase existe ainda, Márcia, é porque os iguais não se reconhecem. E os seus iguais não se reconhecem é porque não se respeitam nas suas essências, né? Sim. A questão da singularidade, né? Eu gosto muito dessa palavra. Também, adoro. A gente usa muito, é muito além de singularidade, de individualidade. Total, individualidade. muito. Porque, na verdade, eu entendo muito que somos seres singulares, sim, com imperfeições, com coisas... Com limitações, com limitações, com desconstruções necessárias, às vezes, realmente é preciso. No meu método, eu falo muito isso. Às vezes, para algo novo entrar, algo precisa sair. E o que realmente precisa sair? O que está atrapalhando você ao atingir essa singularidade? Porque a pessoa fala, mas essência eu vou adquirir de fora. Não, a sua essência está lá, é sua. Talvez algo realmente precisa desconstruir para você ter acesso a algo que está águas profundas. Eu gosto muito desse termo. É uma anamnese, né? Sim. É uma rememoração do ser, Exatamente. talvez, né? E uma coisa interessante, quando você tá com a sua essência aparente, respeitando a sua singularidade, a sua individualidade também, por que não? Algo além de mágico acontece. Mágico é muito místico, na verdade não é místico, é muito real. Acontece algo que se chama sincronicidade. Eu entendo muito que quando você está no lugar certo, respeitando a sua essência, o seu ser, fazendo o que você tem mais paixão e vocação pelo que faz. Porque também acontece isso. Quando você está na sua singularidade, você não consegue fazer outra coisa que você não ame o que você faz. Você tem paixão pelo que você faz. E você também se conecta a pessoas que fazem parte daquela sua essência. Você não consegue se relacionar com gente que não faz mais parte do seu universo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E porque a sincronicidade, que é uma sinergia... E isso só pra gente não perder como diria minha avó, o fio da meada. Gostei. E isso é muito importante, assim, porque quando você falou no primeiro bloco sobre o método Sirius, Sim. e eu queria que vocês voltassem mais, mas isso já é o método, né? Sim, faz parte do método. Então, eu tô aqui, desculpa a minha... Imagina. Talvez se eu tiver equivocado, Imagina. Tá tudo e não é certo. fácil, não é difícil um filósofo estar equivocado, tá? De toda forma, porque a gente questiona o tempo todo, né? E os equívocos fazem parte do aprendizado. Mas... quando você fala sobre singularidade dentro dessa metodologia dos Sirius, me parece um pouco assim de um resgate também daquilo que está ali guardado, que o tempo, a vida, a rotina Com certeza. ela foi escondendo, ela foi empoeirando, né, Márcia? Com certeza. Não Na é? verdade, o que acontece? Às vezes, por que isso não se manifesta nas pessoas? Muitas vezes, as pessoas têm medo de julgamentos. Sim. Acontece. Isso vale para tudo, né? Para tudo. Isso vale para tudo. Isso vale inclusive para pautas emergentes. Por exemplo, violência contra a mulher. Mulheres submetidas a relacionamentos abusivos,
nessa masculinidade tóxica do machismo, né, histórico, enfim, e isso acaba dando a ela uma ideia assim, eu não posso sair disso, eu não posso fugir disso, porque os outros vão pensar isso ou Acaba aquilo. se anulando na sua Isso vale para tudo. Eu só dei um exemplo aqui, Sim. né, não para Mas faz polemizar, todo sentido, sim. mas é para isso também, né? Certeza. Sim. Então, o julgamento, porque as pessoas não têm acesso ao julgamento, ou realmente tem algo que é ego. Às vezes a pessoa, não, eu não vou mostrar minha fragilidade. Se eu realmente for o que eu tenho um lado frágil e vulnerável que eu não quero que as pessoas Perfeito. vejam. Então, aí a pessoa fala, não vou ser, eu vou me mascarar, eu vou para um lado fútil, eu vou botar uma máscara e vou ser assim, porque a sociedade me entende melhor assim. Se eu for Me realmente aceita melhor, assim. Exatamente. Sim. A aceitação, mas é uma coisa falsa. Se a gente for ver, você não é o que você é. Por que as pessoas não estão plenas, satisfeitas e abundantes em todas as áreas da vida? Porque elas não são o que elas são. Sim. Não. Até porque, assim, eu não acho que é possível ser feliz em todas as áreas da vida, né? Eu sempre tive com muita desconfiança, filosoficamente, eu não sou um filósofo erudito. Tá. Eu gosto da filosofia do cotidiano. Essa do banco de praça, enfim, Bacana. da conversa de um botequim, né? De toda forma, essa filosofia das pessoas. Mas essa coisa de gente feliz o tempo todo, motivada o tempo todo, me causa uma certa angústia. Porque ninguém é feliz o tempo todo. Não é. Mas você pode ser feliz se aceitando. Sim, Porque não dá pra você ser infeliz com você mesmo. sim. E, na E tá no método Sirius isso, né? Sim, sim. O que eu falo muito, às vezes, quando você entende e você faz uma brincadeira, você tira sarro de você mesmo, você entendeu o conceito. porque Lógico, você se não precisa libertou. Se libertou. Você não precisa ser perfeito. Perfeito. Sim. Assuma, né, as suas imperfeições, lide bem com ela. Eu falo muito de leveza no meu método. Ninguém vai ser perfeito. A perfeição está muito longe de alcançar. Mas entenda, compreenda a sua vulnerabilidade, as suas limitações, as suas imperfeições e conviva bem com elas e tá tudo certo. Sim, maravilhoso E isso. você vai estar pleno no momento presente, como eu falo, somos instantes. Aquela coisa do instante é você estar presente. Falo muito também às vezes, tudo está acontecendo no agora. Muita gente vive em ansiedade com o futuro, ou vive preso ao passado por traumas. Ansiedade do amanhã, né? culpa, Sim. medos, tantas coisas que atrapalham a sua essência de você estar realmente no aqui e agora, se manifestando, novamente o termo pertencimento, manifestação do seu ser no momento presente. Aí, você até falou uma coisa lá sobre uma página, uma citação sua que eu sempre reposto, falando sobre as belezas do cotidiano. Sim, maravilhoso. É realmente estar fazendo qualquer coisa que seja, mas você está ali, pleno, com todas as suas E células. perceber isso, né? Percebendo, você está se pertencendo àquele momento. E há tantas belezas, né? Sim. Por que a gente insiste tanto em se aprisionar a essas coisas, né? Que às vezes vai tirando a beleza das coisas, né? Hoje mesmo eu encontrei uma senhora e ela olhou assim, você é o Fernando? Eu falei, sou. Ai, eu já li um livro seu, eu posso tirar uma foto? Eu falei, pode. Eu quero mandar pro meu filho, porque ele tá preso, Fernando. Olha só. E eu levei o seu livro para ele. Eu achei tão bonito aquilo, Sim. porque essa mulher deve sofrer tanto julgamento, porque tem uma voz de ódio aqui fora dos muros, que diz assim, joga uma bomba e mata tudo, até o dia que você tem alguém do outro lado do muro que você ama muito. Isso é empatia, isso é alteridade. Não vamos parar por aqui, é um rápido intervalo com essa conversa boa com Márcia Monteiro, ela que é mentora na área de comportamento e desenvolvimento humano, uma ideia humano fazendo a diferença. Volta já. Humana Ideia, voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na Band+. E hoje, gente, uma humana que faz muita diferença, Márcia Monteiro, ela que é mentora na área de desenvolvimento e comportamento humano. Ou pode ser o contrário também, comportamento e desenvolvimento humano, né? Quando a gente fala em desenvolvimento humano, Márcia, há uma discussão até muito complexa sobre o tema. Na minha área, por exemplo, né, na área de filosofia, ciências sociais, o desenvolvimento humano tratado até por grandes referências. Vou pegar uma. O próprio Nietzsche. O Nietzsche, ele tratava sempre o humano no processo de desconstrução e não no processo darwiniano de evolução. Porque eu acho que Nietzsche talvez tenha muita razão, principalmente do tempo que eu vivo. Parece que a gente está sempre regredindo, porque nunca foi tão difícil, tão desafiante a gente conviver
entre nós, conviver com as nossas diferenças. Por que nós nos preocupamos tanto com o jeito do outro, com a sexualidade do outro, com a fé do outro, com a cor de pele do outro? A gente está sempre se projetando nas nossas imperfeições, nas nossas escravidões, colocando no outro problema. Não é verdade, Márcia? É verdade. Eu gosto muito dessa citação do Nietzsche, que quando ele fala muito sobre o processo de desconstrução. Sim. Acredito muito que isso faz parte, que realmente é necessário algo desconstruir. As camadas, né? Sim. A gente brinca muito. Nietzsche tem essa coisa das camadas. E cada vez que você retira uma camada, acha que algo tá ali e você tem outras camadas. Tem outras, sim. Isso para a vida toda, Sim. eu digo. Mas essa desconstrução eu uso muito na minha metodologia, eu acho que faz sentido. Por quê? Porque realmente você precisa entender o seu valor. E às vezes o seu valor está ali, real. Você realmente precisa tirar algo que está impedindo de você ver o seu real valor. Porque quando a gente tem realmente a noção do nosso real valor, aquela coisa que você falou, as pessoas... Assim, tem as pessoas que sabem, mas é o que você falou no bloco anterior. Às vezes, como os outros vão achar, por julgamentos, né? De terceiros, acaba mantendo escondido, né? Com certeza. Mas quando você entende o seu real valor, uma coisa acontece que você tem o julgamento das outras pessoas, mas aquilo não te abala. Porque, na verdade, você não pode depender apenas de uma bajulação, de receber um elogio sobre seu trabalho, sobre seu relacionamento, sobre exatamente qualquer área da sua vida. Você tem que ter a noção do seu valor, sendo que um julgamento não vai te afetar. Uma crítica. Claro que você pode absorver o que realmente... isso eu vou levar e preciso melhorar na minha vida. Nietzscheano isso. Nietzscheano. O Nietzsche, antes da tecnologia, esse negócio de fechar abas no celular, né? Feche abas. Sim. O Nietzsche já tinha inventado isso com as suas camadas. Com certeza. E é exatamente isso, né? É nietzscheano no sentido de que se a gente não sabe o que nós somos, nós nunca vamos poder projetar para o mundo o que o mundo é. Exatamente. É aquele famoso, se eu não sei da onde eu vim, eu nunca vou saber para onde vou. Não é verdade, Márcia? Sim. E no método Sirius, você transita por essas historicidades, né? Sim, exatamente. Da pessoa para ela se conceber. Porque nós, seres humanos, independente das nossas origens societais, do meio que nós nascemos, do meio em que nós vivemos, isso é até um pouco de Gandhi, não há homem tão pobre que nada possa oferecer e não há homem tão rico que nada possa receber. Nós estamos dentro do processo societal, a condição de humano é que nos equaliza. Sim. E tem os potenciais, dons, talentos, habilidades, e podemos desenvolver, né? E no método você consegue transitar por tudo isso. Sim. Mas qual que é o grande diferencial quando você consegue falar assim, eu cumpri todas as etapas do método? Quando a pessoa realmente entende a sua singularidade no mundo. Onde ela entende que ela pode se assumir do jeito que ela é. E aí, é virar de chavinha. Na verdade, eu digo muito isso. Sim. Na verdade, não sou eu que vou fazer isso com a pessoa. Eu vou mostrar o caminho. Lógico, a gente não consegue fazer um pro outro, né? Sim. Eu vou caminhar com a pessoa por isso. Né? Eu brinco do mergulhar em águas profundas. Vamos trazer para a superfície algo que você consegue mexer e mudar. É uma coisa mais rápida. Perfeito. Não é uma psicanálise, não é uma terapia, não é uma e nem pode ser, né? Não. Porque a terapia, ela é de profissionais devidamente habilitados, formados para aquilo. É importante valorizar os colegas da área. As pessoas confundem muito. Essa coisa do coaching, que eu não tenho nenhuma crítica. Eu acho que o mundo cabe para tudo e qualquer coisa. As pessoas, enfim. Mas acabou avacalhando algumas áreas que tem profissional ali com reconhecimento, com órgão regulador. O que você faz é mentoria. Sim, mentoria. Você constrói com as pessoas caminhos por estratégias e um método que você criou, né? Ô, Márcia, a gente está aqui já caminhando para o final do programa. Eu queria tanto ficar aqui mais tempo para falar com você. Mas como você prometeu que vai voltar... Voltarei. Para a gente falar de café, mas também falar do método Sirius através do café. Porque o café cabe em tudo, né? Mas eu queria que você divulgasse para as pessoas, redes sociais, como é que faz para as pessoas conhecerem o seu trabalho, tá? Se tiver algum telefone de contato, tá bom? Acho que nós podemos deixar aqui embaixo, né? Lógico. Um Instagram, um contato também, um telefone onde você pode estar agendando. No Instagram tem o link na bio, onde você pode fazer o agendamento virtual. E algumas sessões, o que eu costumo
preconizar 10 sessões. Eu acho que é o suficiente para a gente ter um trabalho muito bacana, para no final dessa 10ª sessão, a gente construir um mapa mental onde a pessoa consiga fazer a virada de chave para tomar novas atitudes para sua vida de uma forma com mais essência. Que legal. Com mais singularidade. E o nome Sirius é bem fiel à origem, né? Sim, exatamente. Porque Sirius é a estrela que é mais visível ao olho humano, Olha, né? você tá bem informado. Mas isso é na mitologia grega, né? Isso é mitológico, Sim, porque inclusive era o cão de Horus, chamava isso na mitologia grega. Mas essa coisa do Sirius, assim, a gente também, que as pessoas possam compreender, através desse trabalho que você faz, a sua visão. Qual é a sua visão? Sim, exatamente né? isso. Porque as pessoas se perdem nisso, estão sempre buscando a visão do outro. Mas qual é a minha visão? Por exemplo, né? Sirius, hoje, como simbologia, realmente tem um sentido muito forte o nome. Projeto Sirius, o método Sirius. Sim. Porque hoje Sirius... É Sirius com S. Isso, e com U também. Perfeito. E com U também. Porque Sirius hoje, como você bem disse, é a estrela mais vista, mais iluminada, mais atraente no céu noturno aos olhos humanos. Perfeito. Ou seja, o que eu quero resgatar na pessoa? Que todo mundo realmente tem essa chama. Esse brilho dentro de você. E possa ser vista do jeito que é. Exatamente. Né? É isso, Perfeito, se libertando de exatamente qualquer outro isso. tipo de julgamento. Exatamente. Isso é importante, assim, eu já li muito sobre estratégias, até porque também sou gestor, né? Tem um trabalho de gestão também que faço, mas eu nunca vi uma coisa tão bonita. Talvez em Philip Kotler, quando definiu através do marketing, estratégias de comunicação, tudo. Ou até mesmo o Drucker na administração. Mas foi na Bíblia que eu vi a maior definição de visão. No livro lá de Abacuque, capítulo 2, verso 2 e 3. Olha eu pastorando aqui, mas não é isso, tá? É só porque é uma definição também que faz parte de uma concepção filosófica. Diz assim, ó, escreva a sua visão em tábuas para que quem passe correndo possa ver com facilidade. A visão tem um tempo, ela tem um início, meio e fim. Ela pode até tardar, mas não falhará. Gostei. Não é bonito isso? Muito linda. Porque isso tem a ver com Sirius. Tem a ver. Né? Tem a Não ver. importa o que você não precisa ser esses modelos societais estabelecidos que foram modelos bem-sucedidos. Você pode ser o que você é e sendo feliz. Exatamente. Né? Deixa a sua mensagem final aqui para as Muito pessoas que obrigada. acompanham Uma Ideia. E espero que todos possam realmente alcançar a sua singularidade, porque vai fazer todo sentido ser exatamente o que você é. Ai, que lindo. Obrigado, viu, Márcia? Obrigada a você. Fiquei muito feliz, viu? Também. Pessoal, ó, Prazer. estamos aqui terminando Uma Ideia com Márcia Monteiro. Essa conversa boa. Como ela disse, né? A nossa singularidade. Nós temos, apesar da nossa condição humana de nos dar toda essa condição, essa potência de igualdade, nós temos histórias diferentes, temos mundos diferentes, potenciais diferentes, dons diferentes, para que a gente possa sempre acreditar em dias melhores. Uma Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na Band Mais, todo domingo, 8 horas da manhã, e reprises aos sábados, às 7h30 da manhã. Espero vocês.